Legal, então vamos ao nosso diálogo de hoje. Qual é a situation? Two friends are talking about a job interview. Como eu disse, voltando aqui especificamente para a entrevista de trabalho, eu vou trazer esse conhecimento aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dois amigos conversando sobre uma entrevista de trabalho, né? E eu não sei aqui, eu quero perguntar para vocês também. Alguém já experimentou viver essa situação? Passar por uma entrevista de trabalho em inglês? Coloca aqui nos comentários, quero saber. Escreve aí para mim. Alguém já viveu essa situação? E se sim, como é que foi para você? Escreve aí. Já viveu um momento como esse antes? De ir lá, passar na entrevista, chegar lá, tem que falar inglês. Eu, enquanto empresa, é bem interessante isso, porque às vezes eu tenho uma empresa de RH, né, que contrata a Wave para fazer trabalhos de seleção de candidatos. E eu me lembro certa vez que eu fui para fazer a seleção e nós estávamos, né, com várias pessoas numa mesa fazendo uma dinâmica em inglês, e aí a pessoa não conseguia falar. Ela falava em francês, mas ela não falava em inglês. E aí ela disse assim, me desculpa, o meu francês é melhor que o meu inglês. Aí eu falei assim, tudo bem, seu francês é melhor do que o seu inglês. O problema é que a vaga exige inglês fluente, e você colocou no currículo inglês fluente. Esse é o problema. E, gente, não existe esse negócio de básico, intermediário e avançado, né? Vocês já devem saber disso. Ou você fala, ou você não fala. Esse é o mundo real, tá? Quando você vai para uma entrevista de trabalho, se você não consegue conversar, você tá ferrado. Você não vai passar, né? É assim que é. Simples. O currículo, o papel aceita qualquer coisa. Mas na vida não é bem assim. Aí, ó, o Luiz está dizendo, I did interviews in English, I like them. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Bacana. Quem mais? Eu não havia... e não havia exigência da fluência, né? Mas travei em alguns momentos. Muito bom, Astrogito. Obrigado por isso igualmente. Ok, então vamos ao nosso diálogo. A primeira pergunta é, how was your job interview today? E essa pergunta aqui é para saber como foi a sua entrevista de trabalho, né? Como que foi a entrevista de trabalho? Então agora você já sabe, até porque eu já falamos sobre isso aqui agora, né? Job interview. Job interview, entrevista de trabalho, tá? E a pergunta aqui é para saber como é que foi. Nós temos dois amigos conversando sobre essa entrevista. Então, um amigo vira para o outro e pergunta, e aí, como é que foi lá a entrevista de trabalho hoje? How was your job interview today? Olha que interessante. A pronúncia da palavra interview, nós podemos, muitas vezes, falei sobre isso, né? Padrão linguístico, padrão linguístico, novamente. Falei sobre isso na aula passada, vou repetir agora para vocês. Muitas vezes em inglês, nós omitimos os sons dos T's, tá? Então, ao invés de pronunciarmos interview, que é a palavrinha mais bonitinha, é dito interview, inner, tá vendo como é que se engole o T? Interview. Tá certo falar assim? Olha, para ser honesto com você, não. O certo é interview, mas é extremamente usado. Muito, muito comum. E a forma na qual você vai dizer é você quem escolhe, você tem o controle nas suas mãos. Se você quiser falar interview, ou se você quiser dizer interview, é você quem escolhe. Mas você não escolhe a forma na qual o outro vai falar contigo. Então preste atenção nisso. Por isso é que eu, enquanto professor, tenho por responsabilidade trazer para você essa variação de conhecimento. Uma vez que você está preparada para ambos os conhecimentos, você pode ouvir e entender, seja lá qual for a forma na qual a pessoa disser para você, tá? Como você vai dizer, aí é você quem dita, né? Beleza? Então, olha, a pergunta é, how was your job interview today? Da mesma forma na qual nós fizemos na aula passada, eu vou falar a frase para você, você escuta a frase uma vez que você já entendeu, feche os seus olhos, preste atenção na pronúncia e então repita. E aqui eu quero abrir um parênteses antes de a gente fazer essa atividade. Vou falar sobre 2 pontos, tá? Primeiro deles, vocês já sabem, se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. Ponto.
Não tem como falar inglês escrevendo, lendo, estudando gramática ou simplesmente ouvindo. Se você quer falar inglês, você precisa falar inglês. E a forma na qual nós fazemos isso de forma mais natural, mais simples, mais prática e mais eficiente é a mesma forma na qual você fez quando aprendeu português. Escutou e repetiu. Escutou e repetiu. Ok? Então você vai escutar e vai repetir, tá? Você vai se atentar a quê? A sonoridade da frase, a pronúncia, a entonação, ao ritmo que é dado. E aí, gente, tem muita gente que vira para mim e fala assim: "Ah, Marcelo, eu tenho dificuldade na pronúncia". E eu garanto para você que você não tem dificuldade na pronúncia. Nem te conheço. E eu garanto para você que você não tem dificuldade na pronúncia. E aí você fala assim: "Marcelo, como assim? Eu tenho dificuldade? Eu falo tudo errado". Então, o problema é que as pessoas estão tentando ler. Se você estiver tentando ler aquilo que está escrito, é óbvio que você vai ter dificuldade na pronúncia, porque você vai seguir o padrão linguístico do português inevitavelmente, tá? Se você olhar para a palavra job e seguir o padrão linguístico do português, você vai ler como? Job. Não é assim? Job. Mas olha a pronúncia, job. Você não pode seguir o padrão linguístico do português tentando falar inglês. Não faz sentido algum, são línguas completamente opostas. Então você tem que agora aprender um novo padrão linguístico, padrão linguístico do inglês. Como é que se aprende isso? Escutando e repetindo. Por esse motivo, eu peço para você fechar os seus olhos. As palavras, as frases estão aqui na tela por uma questão didática, mas é importante que você siga as minhas orientações. Se você do outro lado não fechar os seus olhos e não prestar atenção naquilo que você está escutando para então repetir, não vai funcionar, tá? Você vai continuar tendo dificuldade na pronúncia. Por quê? Porque você está lendo aquilo que você tem aqui na tela. Combinado? Vamos para cima então? Então, ó, é só fechar os olhos, escutar e repetir. Vamos lá? How was your job interview today? How was your job interview today? How was your job interview today? Nice. E aí a resposta é: Everything was great until the English part. Olha que interessante. Tava tudo muito bom, mas aí veio aquela parte do inglês, sabe? E é interessante isso, porque utilizando a psicologia, geralmente eu faço os dois trabalhos, né? Eu faço o exame psicológico junto aos candidatos e em seguida eu faço o exame linguístico, né? Para atestar se a pessoa é capaz de falar inglês fluente de verdade. Então, na parte psicológica é falado em português. Pode ser que tudo estava indo bem até que a gente parta para a segunda parte da entrevista, que é the English part, a parte do inglês, né? Então tem que resolver isso, hein? Tem que resolver isso. Olha a frase, ó. Everything was great until the English part. Preste atenção nas pausas. Olha a pausa, ó. Everything was great. Pausa, viu? Until the English part. Olha que interessante isso. A gente sobe, a gente desce na entonação. Vou repetir. Everything was great. Subiu, viu? Until the English part. Olha como é que desce no finalzinho. Viu? É isso que você precisa se atentar agora, tá? Vamos lá? Feche os olhos, tente repetir comigo. Everything was great until the English part. Everything was great until the English part. Everything was great until the English part.
Alright? Very good, very good. E aí o amigo pergunta, what English part? Mas que parte em inglês é essa aí, né? What English part? Ficou curioso, né? Então, let's repeat. What English part? What English part? Viu como mencionado na aula passada, o padrão linguístico? Palavra what terminando com o som de T, palavra English começando com o som de E, what in, olha como é que linka. What English part? Ok? Muito bom, muito bom. E aí o amigo responde, well, he asked me if I could speak English. Em outras palavras, cara, ele me perguntou se eu podia falar inglês. Imagine você vai para a entrevista de trabalho, tá? Aí chega lá na entrevista, você tá, desenrolando super bem, conversando em português e tal, e aí de repente o entrevistador vira e fala assim, muito bom, muito bom. Agora, será que a gente poderia falar em inglês? Como é que faz? Será que trava? Será que não consegue dar continuidade? Você responde yes, responde no. O que é que você faz numa situação como essa? Então, vamos para a frase, né? Well, he asked me if I could speak English. Well, he asked me if I could speak English. Well, he asked me if I could speak English. Muito bom, muito bom. E eu trouxe hoje, propositalmente, algumas frases um pouco mais longas, mais desafiadoras para você, porque a gente tem que sempre subir o nível 1%. Lembra disso? Então, a gente não está em busca de perfeição aqui, nós estamos em busca de evolução contínua. E para isso é meu trabalho trazer um pouquinho mais o inglês um pouquinho mais desafiante aí para você, tá? Lembre-se que tudo é uma questão de treino. Se treinar, fica bom.